Smiling Critters, o provável mistério mais bem construído que eu já vi em um mascote horror. Quem acompanha minhas lives sabe que eu não consigo jogar Poppy Playtime. Mas não me entenda mal, o jogo não é ruim, ele só não é pra mim mesmo. Com a chegada do capítulo 3, um hype absurdo cresceu em cima desse jogo. E vocês pediram muito esse game aqui no canal. Mas eu infelizmente não vi forma de trazer ele aqui pro canal. Eu não me interessei muito pela história e muito menos pela gameplay. Mas meus amigos, esse vídeo aqui apareceu pra mim. E quando eu descobri sobre esse vídeo, eu decidi, eu preciso fazer um vídeo sobre os Smiling Critters, os experimentos da Playtime Company. Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja, o link tá sempre aí na descrição. Smiling Critters são mais algumas das invenções da Playtime Company. Antes da gente se aprofundar nisso aqui, eu preciso deixar uma coisa muito clara. O meu canal é focado em ARGs, Analog Horrors e história de internet no geral. E é aqui que Smiling Critters se encaixa, uma animação com história. Durante esse vídeo, eu vou tentar passar o mais longe possível do game Poppy Playtime, simplesmente porque isso aqui não é minha praia. Claro, eu vou ter que citar para dar contexto de algumas coisas, mas meu foco é a animação e os Smiling Critters. Caso vocês queiram saber da história do game num todo, existem outros canais focados nisso, como o Linkzinho, o Core e o Bruno do Terrorizando. Inclusive, falando nele... Fala pessoal, Bruno Agostini aqui, mais conhecido como Terrorizando, e eu tô aqui por uma missão bem importante. Eu vou dar uma breve introdução e uma explicação do que são essas criaturas, pro Whip poder continuar sua explicação focada nessa animação aqui. A gente precisa deixar claro que a maioria das coisas que vão ser ditas nesse vídeo são teorias e interpretações do que o jogo nos mostra. Poppy Playtime é tão vasto de conteúdo que dá pra se dizer que ele possui toda uma mitologia própria. Por exemplo, durante muito tempo, a gente podia assumir que todos os brinquedos e experimentos eram vivos, uma vez que os mesmos sangravam e que a gente encontrava corpos por toda a fábrica, certo? Temos evidências de testes que eram feitos nas crianças para selecioná-las para determinado brinquedo. Porém, lá no capítulo 2, a gente tem um lugar chamado Ilha dos Brinquedos Esquecidos, onde a gente encontra diversos brinquedos, alguns inclusive ainda nas caixas, e que a gente não vê nenhum sinal de que algum dia eles foram vivos. A gente pode pensar que são sim brinquedos inanimados, como os que a gente tem na vida real, que jamais tiveram vida algum dia, ou então que falharam no processo de dar vida a esses brinquedos durante os próprios experimentos em si, e por isso que eles são esquecidos. Outra coisa que eu já quero destacar é que não fica claro o motivo desses brinquedos estarem vivos, mas especula-se que o motivo é um misticismo relacionado à flor de papoula, que dá nome ao jogo, afinal Poppy é papoula em inglês. Então, a Playtime Company, já pensando em conseguir cobaias para essas suas experiências com a papoula, criou a Playcare, que é um orfanato que simulava uma vida para as crianças que achavam que um dia seriam adotadas. Então, quando uma criança era selecionada para adoção, entre muitas aspas, a criança iria se tornar um experimento, e restava saber qual experimento que ela iria se tornar. Os Smiling Critters, então, eram pelúcias vendidas por todo o país, desenvolvidos pela própria Playtime Company. A ideia era que cada um soltasse um cheirinho especial ao ter seu rabo puxado. Entretanto, tinha um em especial. Quando as crianças puxavam o rabo do Catnap, esperava-se que ele soltasse um aroma de lavanda, um perfume que comprovadamente ajuda realmente a dormir. Porém, o que realmente saía da sua boca era um gás avermelhado, que segundo diversos testemunhos de pais aborrecidos, as crianças que tinham contato com esse tal gás vermelho adormeciam sim, quase imediatamente, mas tinham muitos pesadelos traumatizantes. Os pais então começaram a devolver a pelúcia do Catnap de forma massiva, o que fez com que a Playtime parasse de o vender e tirassem o Catnap dos Smiling Critters da animação e até mesmo do material comercial, em um evento que ficou conhecido como Catnap Recall. Porém, Catnap não foi totalmente descartado. Um novo Catnap surgiu, e esse se tornou algo maior e pior, pois existia uma iniciativa secreta dentro da fábrica chamada Bigger Bodies. A empresa queria cortar custos de funcionários, e com isso fizeram essas criaturas gigantescas que a gente vê desde o capítulo 1 como o próprio Huggy Wuggy. O foco era que essas criaturas ajudassem na fábrica, como funcionários mesmo. Mas é claro que algo tinha que dar errado, né? E é dessa forma que o Catnap que conhecemos surgiu dentro da Playcare, cuidando do dormitório das crianças, fazendo elas dormirem. Bom, essa é a parte que vocês precisam saber de dentro do jogo, digamos assim. O resto da explicação mais relevante normalmente é dado do lado de fora, como no Twitter da Mob Games e o próprio YouTube. E é aí que a animação entra. No total, a gente tem 8 Smiling Critters, cada um com a sua personalidade e identidade própria. São eles Kicking Chicken, o mais forte do grupo. O seu lema sempre é apanhar, levantar e ficar pronto pra próxima. Aí, eu sou o Kicking Chicken, quer sair pra brincar? Lá fora me parece radical. Eu nunca fui lá fora antes. Você viria junto comigo? Eu tô com medo. Vem comigo, vem. Eu vou sair primeiro. Com esse diálogo, a gente pode interpretar que ele quis fugir, e bom, algo terrível aconteceu. Bubba Bubbaphant, o mais inteligente do grupo. Esse personagem sempre tenta extrair o melhor dos seus amigos, sempre exaltando suas qualidades e orientando eles qual seria a melhor decisão a se tomar sempre. Eu sou Bubba Bubbaphant. Ei, eu lembro de você. Um elefante sempre se lembra. Chegue mais perto e eu te conto.
O último som que ele emite é um tanto quanto estranho, mas sobre isso eu tenho uma teoria que eu já conto pra vocês. Pig Pig. Essa é uma personagem mais voltada pra saúde e coisas do tipo. Ela aborda coisas alimentícias. Ela seria um mascote focado em te ajudar a levar uma vida mais saudável. Oizinho, eu sou Pig Pig. Vamos comer carne assada? Delicinha. Frango grelhado? Já pra dentro. Elefante tostado? Oba! Unicórnio esfolado? Que fominha. Ei, que tal você e eu sermos amiguinhos? Durante o diálogo, ela cita querer comer tanto um elefante, quanto um frango, quanto um unicórnio. E bom, 3 Smiling Critters são exatamente isso que ela citou. Um elefante, um frango e um unicórnio. A teoria mais aceita é que ela talvez tenha morrido de fome. Até porque ela meio que devorou tudo que sobrou dos seus amigos, deixando bem claro que ela já não tinha comida nenhuma. E no final do áudio dela, ela ainda dá a entender que queria devorar a gente. Ei, que tal você e eu sermos amiguinhos? Hop Hopscotch. Essa personagem seria a mais hiperativa e a mais ambiciosa do grupo. E ela também incentiva essa energia nos seus amigos. Eu sou Hop Hopscotch. Quer tentar saltar até a lua comigo? No 3 comigo. 1, 2, 3. A gente não foi muito longe, né? De novo. 1, 2, 3. Não. Ainda não deu certo. Escuta, a gente não vai parar até chegar na lua. 1, 2. Não olha pro seu pé. Nada disso importa. De novo. O que a gente pode teorizar do áudio dela é que ela também tentou fugir. Mas como o Kicking Chicken acabou morrendo fazendo isso, ela usava de uma fantasia pra convencer os outros a sair com ela. Segundo ela, eles estariam indo pra lua. Mas mesmo incentivando uma brincadeira com o intuito de fugir, fica bem claro que ela também morreu fazendo isso. Craft Corn. Essa seria a personagem mais criativa do grupo. Ela era literalmente uma artista. É dito na descrição dela que ela sempre via algo artístico em tudo. Tudo pode virar arte nas mãos certas. Oi, eu sou Craft Corn. Você pode me ajudar com minha pintura? Me passa o azul, por favor. Obrigada. Agora, me dá um pouco de vermelho. Mais vermelho, por favor. Acabou? Mas não pode ter acabado. Você tá escondendo o vermelho de mim. Sei que tá. Me dá aqui! Agora sim, muito melhor. A teoria de como ela morreu é o seguinte: existe uma carta escrita à mão que tenta alertar as pessoas de fora que os funcionários não desapareceram como a empresa anunciou. A carta diz que eles ainda estão lá. E bom, a teoria é que a carta foi escrita por ela, com lápis vermelho. E como ela tá pedindo ajuda, o Catnap matou ela. Bob Bearhug. Essa é a personagem mais amorosa do grupo. Ela sempre tem compaixão por todos e tá sempre procurando o lado mais calmo e grato das coisas. Oi, eu sou Bob Bearhug. Quer saber o quanto eu te amo? Eu te amo 1.000 milhões ou mais. Por você eu perco o juízo. Por você eu perco. Vaguei por aí por tanto tempo. Por favor, me leve com você dessa vez. Você não vai me deixar, vai! O que a gente pode interpretar disso é que ela foi o último personagem vivo dos Smiley Critters e que terminou sozinha na fábrica. O jeito que ela morreu é incerto, mas provavelmente foi de tristeza por estar abandonada. Sozinha, ela pode ter morrido de fome ou até mesmo ter se feito parar de viver. Apenas tenho em mente que ela não tá mais viva. Dog Day. Dog Day seria o líder dos Smiling Critters. Era sempre ele quem dava o norte pros seus amigos e também era ele quem ajudava todo mundo. Dog Day diz, pega! Vai, o mais rápido que puder. Por que você tá aí em pé? Você não podia estar aqui. Você não pode ficar. Diferente dos outros, ele ainda tá vivo, mas ele tá sendo torturado. Adivinha por quem? Catnap. Catnap é um personagem que chegou depois, mas foi o mais problemático pros Smiling Critters. O objetivo dele é garantir uma boa noite de sono pra todos os Smiling Critters, mas as coisas saem um pouco estranhas. A ideia da fumaça que sai da boca dele era acalmar e relaxar quem inalasse ela, mas ela tinha um efeito colateral, que eu já explico pra vocês. Se vocês olharem em retrospecto, todos os Smiling Critters morreram, e a maioria deles morreram por irem contra o que o Catnap queria fazer. Alguns foram abandonados, outros acabaram morrendo de fome porque o Catnap não deu mais comida, e outros simplesmente foram mortos com o próprio gás que o Catnap soltava. Se vocês olharem na animação, antes de todo mundo dormir, eles riem com gás. E no áudio do Bubba Bubba Fant, dá pra notar que antes de morrer, ele tá rindo ao mesmo tempo que grita de desespero. O Dog Day foi o único que não foi morto de imediato. O Catnap arrancou as pernas dele e deixou ele preso. Como ele era o líder, muito provavelmente ele induziu os outros a não seguir o Catnap. E como ele foi o cabeça contra essa mini rebelião, o Catnap fez isso com ele pra que ele ficasse de aviso pros outros. No! Leave me! Please! Just go! Run!
Ok, agora eu vou explicar o gás do Catnap. O gás dele tinha o intuito de fazer todos dormirem, e ele realmente faz isso. Mas o efeito colateral disso é um pesadelo terrível. O que entrega que ele realmente funciona é a própria animação que a gente tem. Na animação, os Smiling Critters não conseguem dormir de medo da chuva e dos ventos fortes. E quando o Catnap chega, os Smiling Critters imploram pra ele ajudar eles a dormir. E assim ele faz. Ele solta o seu gás e isso acontece. O seu gás é feito a partir da planta papoula. De forma bem resumida, a papoula é uma planta que origina quase todos os opioides que a gente tem no mercado. Opioides são remédios muito fortes, que servem ou pra te ajudar a suportar uma dor muito absurda, ou pra simplesmente te apagar. Depois de ele soltar esse gás, todos dormiram. E, inclusive o Dog Day dormiu numa posição que a gente iria ver mais pra frente. Esse vídeo que a gente acabou de ver era uma propaganda, e ela passou nas TVs de todo mundo. A ideia era fazer as pessoas acreditarem que esse gás era eficaz pra dormir, e ele realmente era, mas com um efeito colateral. A pessoa que inalasse ele iria dormir profundamente, mas durante esse sono, essa pessoa iria reviver um trauma ou algo do tipo em forma de pesadelo. Isso da forma mais intensa possível, podendo inclusive piorar o trauma que já era terrível. Um ótimo exemplo foram as sequelas, que ficariam uma menina exposta a esse gás. A mesma acabou ficando extremamente debilitada e doente devido ao estresse extremo, e essa mesma moça mais tarde se tornou Mommy Longlegs. Daí a gente vai entrar numa teoria muito absurda. A Playtime Company era uma empresa, entre aspas, normal, mas em algum momento da história, toda essa enorme estrutura se tornou uma fachada para experimentos desumanos. O seu fundador, dono de toda essa empresa, em algum momento passou por um trauma familiar terrível. Uma perda que a gente não sabe quem exatamente é, afetou a sua vida pessoal. Um ente querido dele teria morrido. Os experimentos que a gente vê nas fábricas são algumas tentativas desesperadas de trazer uma única pessoa de volta. E essa pessoa que ele tá tentando salvar ficaria dentro do maior sucesso da empresa, a Pop. E nisso a gente pode fazer alguns paralelos com os jogos seguintes, como a própria Mommy Longlegs. Antes de virar a Mommy, a garota cobaia tava num estado extremamente de risco. Depois de exposta ao gás alucinógeno, o mesmo do Catnap, a menina corria um risco muito grande de vida. E os experimentos trouxeram ela de volta, só que diferente. Ok, Ip, então todas as criaturas são tentativas desesperadas do dono da empresa de trazer o seu ente querido de volta? Não, isso aqui é só uma teoria discutida, mas que não é confirmada. Esse vídeo ficou bem mais complexo do que eu achei que ficaria. A minha ideia original era só focar nos Smiling Critters, mas cara, definitivamente não tinha como fazer dessa forma. Eu tentei fazer esse vídeo da forma mais didática possível, quase que colocando os Smiling Critters como uma coisa à parte desse universo. Tudo pra que qualquer um conseguisse entender, até tu que sequer jogou esse jogo. Eu queria agradecer demais ao Bruno por ter participado desse vídeo. Sério, se não fosse por ele, esse vídeo não existiria, e eu não tô nem brincando. Não esqueçam de dar uma passada na nossa coleção da loja. Eu queria agradecer demais a quem tá comprando, vocês estão apoiando demais o canal, vocês não têm nem ideia. Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip, e tchau!